Olá, nessa videoaula vamos falar de medição de ruído ocupacional. Bom, os critérios e procedimentos para a melhor medição de ruído encontram-se na norma NHO 01 do Fundacentro. Os higienistas do trabalho são aqueles engenheiros de segurança que se aprofundaram mais nos aspectos da higiene ocupacional. Eles adotam os critérios e procedimentos da NHO 01. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes no mundo do trabalho, especialmente na área jurídica, das reclamatórias trabalhistas, o juiz, geralmente, ele não entra no aspecto técnico, então ele manda um perito, que é um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho, para fazer a perícia da situação. E muitas vezes, é muito comum, o perito ele não adota, muitas vezes, esse critério NHO. E com isso, a análise, a avaliação do ruído fica prejudicada. Ele faz uma medição mais simples, mais simplista. Eu já vi perícias em que ele o perito ia lá, media com um decibelímetro o ruído de uma lixadeira, por exemplo, e aquele ruído era considerado por ele a exposição ocupacional do trabalhador ao longo de toda a sua jornada. Como se tivesse o trabalhador funcionando uma lixadeira 8 horas por dia. E geralmente os juízes que designam esses peritos, eles vão junto com o perito na avaliação técnica, né? A palavra final é do juiz, mas ele dificilmente contraria o laudo pericial. Mas os higienistas não. Os higienistas, eles adotam critérios e procedimentos estabelecidos em NHO 01 e com isso realizam medições, avaliações de ruído mais adequadas e mais reais. Bom, existem dois tipos básicos de medidores, né? A medição instantânea, que é feita por meio de decibelímetros, também chamado de sonômetros, e a medição cumulativa, aquela medição que verifica a dose de exposição diária. O equipamento que faz isso é o dosímetro. É um equipamento integrador. Ele vai somando ou integralizando a exposição diária do trabalhador e, ao final do dia, ele emite como a medição dele, né, resultante da medição dele, é uma dose de ruído. 100%, 120%, 95%, o valor que é uma dose. E essa dose é que, se estiver acima de 100%, naturalmente caracteriza uma atividade insalubre. Bom, os medidores, tanto faz os decibelímetros quanto os dosímetros, eles precisam ser ajustados quanto às suas respostas, se lenta ou rápida, sendo que a resposta lenta, né, você tem essa opção de ajuste, de configuração dele. A resposta lenta é adequada para os ruídos contínuos, porque são filtros das oscilações ao longo do processo de medição. E a resposta rápida é mais adequada para os ruídos de impacto. Bom, avaliar um ruído por meio de dosímetro requer alguns cuidados. Então, o dosímetro é o equipamento ideal. Você usa o decibelímetro para avaliar a exposição ocupacional quando você não tem o dosímetro, porque o ideal é o dosímetro. O que você faz? Você, primeiro, tem que ter uma abordagem correta no trabalhador, tranquilizando, explicando que a medição não tem nenhuma função de prejudicá-lo e que ele pode colaborar fazendo o trabalho dele normalmente, como ele faria no dia a dia, porque se ele assim não fizer, ele não vai representar, aquela medição não vai representar a dose que ele estaria diariamente exposta, habitualmente. A instalação tem que ser um cuidado também muito importante para que o trabalhador se sinta confortável, né? Você tem que colocar o aparelho de forma que ele não incomode o trabalhador nas suas atividades. Tem que se preocupar também com a captação, que é o microfone. Ele tem que estar próximo ao ouvido,
e de forma a evitar interferências de ruídos que não são inerentes à atividade ocupacional. Cuidados na configuração do dosímetro, né? Dependendo do que você vai fazer, a resposta tem que ser rápida ou lenta e a curva de ponderação A ou C. Numa avaliação comum, que representa mais de 90% dos casos, a configuração é slow e a curva de ponderação é A. O cuidado de se ligar o dosímetro no início da jornada de trabalho, junto ao trabalhador, e desligar só no final da jornada. Então, o dosímetro ele fica no trabalhador durante toda a jornada de trabalho. Bom, feita a dosagem com o dosímetro ao longo de uma jornada, aí vem a interpretação de resultados. Se o dosímetro indicar uma dose maior que 100%, a caracterização é de insalubridade. Se o dosímetro indicar uma dose maior que 50% e menor que 100%, então essa dose indica um nível de ação, onde medidas de controle são necessárias. Apesar de não estar ainda na insalubridade, mas já está próximo. Então, entre 50% e 100% de dose, a proximidade do nível de insalubridade requer medidas de ação, medidas de controle. E se a dose é menor que 50% ao longo da jornada, não requer maiores providências. Bom, alguns conceitos de amostragens das medições são importantes. Existe a amostra pessoal, vamos falar aqui da amostra pessoal,